Causos Espíritas. Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu estou recordando um episódio que ocorreu comigo na década de 80, 90. Eu trabalhava nessa época em uma multinacional e, uma ocasião, o contador da empresa me procurou e ele estava com um problema. Ele me disse: olha, Demarque, eu ultimamente tenho tido alguns problemas, não consigo dormir à noite, tenho tido pesadelos. Durante o dia eu não me sinto bem, uma coisa estranha está acontecendo comigo. E eu soube que você é espírita. O que você me aconselha? O que será que está acontecendo comigo? Eu então o convidei para que fosse comigo até o centro que eu frequentava na época, para passar por uma orientação espiritual, onde eles poderiam avaliar o que é que estava acontecendo e recomendar algum tratamento, uma profilaxia espiritual. E ele foi. Chegando lá, passou pela orientação e foi recomendado para ele um tratamento espiritual de desobsessão, assistir às palestras, tomar passes, levar água fluida. Tudo isso era importante. E nessa época eu trabalhava na desobsessão, na parte de doutrinação, que era um trabalho assim muito gratificante, no qual vários anos eu estive presente. E por coincidência, na primeira vez que ele foi, ele passou pelo meu grupo. Era o doutrinador e 2 médiuns que se revezavam na incorporação. Recebeu o espírito em necessidade e a gente conversava com ele, doutrinávamos. E a pessoa interessada entrava, quando havia incorporação ela saía. Era importante que ele não acompanhasse o que é que estava acontecendo. Isso não era algo assim que traria benefícios, não era importante que a pessoa que estivesse com problema ouvisse aquilo que o espírito estaria trazendo de informações. E aí eu comecei a conversar com o espírito, e o espírito estava muito revoltado, dizia que ele tinha uma dívida, que ele tinha que pagar, aquela dívida era uma coisa de honra, ele tinha que pagar, ele estava devendo dinheiro. Eu estou conversando com ele, estou entendendo, na minha cabeça, devia ser coisas de outras vidas, do passado. E aí fomos conversando, o espírito foi se acalmando, esclarecemos que ele não estava mais na matéria e ele entendeu. Mas mesmo assim, antes de ser recolhido, ele disse assim: olha, diga para ele que ele tem uma dívida comigo, viu? O meu nome é tal, fulano de tal, e deu o nome. Quando estávamos indo embora, eu que havia dado carona para ele, e ele então me perguntou: Demarque, eu vi que eu passei pelo teu grupo, você poderia me dar o esclarecimento do que é que aconteceu? Normalmente a gente não diz nada, é um segredo, como se fosse um confessionário, mas naquele caso eu senti que deveria esclarecer aquele amigo. Eu disse: olha, era alguém que estava cobrando uma dívida sua, disse que você estava devendo dinheiro para ele. Ele estava muito revoltado, sério, ele ficou assustado. E aí eu disse: olha, ele deu o nome também, e mencionei o nome. Ele tomou um susto tão grande, aí ele me confessou, falou: olha, Demarque, olha o que aconteceu. Há algum tempo atrás, há uns 2 anos, eu passava por uma situação muito difícil. Eu peguei um dinheiro emprestado com um dono de uma padaria, que era um agiota também, uma padaria perto da minha casa. Peguei o dinheiro na confiança, porque ele tinha muita confiança em mim. E passado o período em que eu deveria pagar, quando eu fui pagar, eu fiquei sabendo que ele havia morrido. E aí ele, assustado: meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu falei: olha, você não se preocupe com ele, porque ele já foi encaminhado, ele já está no plano espiritual, está esclarecido, ele não precisa mais desse dinheiro, mas eu me sinto na obrigação de pagar, ele disse. Eu falei: olha, faz o seguinte, fica na sua consciência, procura se ele tem parentes, se ele tiver parentes, você paga para esses parentes, particularmente se ele tiver algum filho, uma filha, mas eu acho que ele ficaria muito mais agradecido se você fizesse uma doação a uma instituição de caridade. E na época eu até indiquei as Casas André Luiz, e foi o que ele se comprometeu comigo, queria fazer o pagamento a uma instituição de caridade e fazer a doação em nome dele. E aí é interessante, gente, porque dessa história eu tiro a seguinte conclusão: a morte não transforma as pessoas. Nós continuamos
continuaremos do outro lado da mesma forma que fomos aqui. Aquele que amou, continua amando. Aquele que era apegado à matéria, continua apegado à matéria. E muitas pessoas desencarnam, passam dessa para outra vida, e continuam achando que estão aqui na matéria. Um abraço a todos.